Bem-vindos. Então, bora lá. Bom, primeiramente, eu quero dizer para vocês como é que eu cheguei a essa conclusão, né? Vânia, como é que tu chegou a essa conclusão que existe uma diferença de Pilates Kids e de Pilates e do método Pilates for Kids, também conhecido como o método P4K? Então, assim, primeiramente, quando eu comecei a trabalhar com o Pilates para criança, né? E aí eu realmente comecei a trabalhar com uma criança no momento, na época, né? Isso eu conto um pouco mais detalhado, mas eu comecei a trabalhar com uma criança que bateu no meu estúdio na época pedindo ajuda. E quando eu comecei a trabalhar com essa criança, eu comecei a trabalhar com Pilates Kids, né? Por que eu comecei a trabalhar com Pilates Kids? Porque eu não sabia trabalhar com Pilates para criança, então eu entendo que eu também já passei por essa fase e que eu também comecei a trabalhar de uma forma que não era a melhor, que era realmente fazendo a criança trabalhar comigo, né, e fazer as aulas dela de uma forma que eu achava que podia ajudar, mas que na realidade não estava surtindo efeito. Então, eu comecei a trabalhar com essa criança adaptando, fazendo o que eu fazia para adultos para essa criança, encaixando ela, né, nos horários que eu podia, colocando ela dentro do contexto que eu já tinha. Então, eu peguei a criança e eu não fiz nada diferente com essa criança, a menos de colocar ela dentro de uma estrutura que eu já trabalhava para adultos. E é aí que eu comecei a ter essa conclusão, que eu comecei a chegar a essa conclusão quando eu entendi que não estava fazendo diferença na vida dessa criança. Que aquilo que eu achava que eu estava trabalhando com a criança, que eu estava ajudando, que eu estava melhorando para ela, na realidade eu não estava, porque ela não achava legal, ela achava bem desmotivante. Por que eu sei que ela não gostava? Porque a fisionomia dela relatava, né? Ao mesmo tempo que eu dava aula para ela, eu percebia que ela estava desmotivada, eu percebia que ela não tinha vontade de fazer, eu percebia isso. Ninguém me falava, mas a gente percebe. A gente percebe nítido quando a pessoa está desinteressada, quando ela está cansada, quando ela meio que diz, vou ter que fazer mais um. Então, isso acontecia quando eu trabalhava de uma forma que eu achava que era, né? E por que eu achava que era? Porque, inclusive, naquela época, não tinha nada de Pilates para criança. E isso se tornava muito difícil para se trabalhar quando tu não tem uma ideia de como fazer. Foi naquele momento, quando eu percebi que a criança não retribuía e que a criança não fazia e não estava sendo atrativo para ela, que eu entendi que daquela forma não iria ser possível continuar trabalhando com ela. E aí foi que eu realmente tive ainda mais clareza de que tem que ter algo diferenciado para a criança. E não vou entrar nesse mérito, mas aí eu comecei a estudar muito sobre Pilates, a estudar muito como a criança age, como ela gosta, o mundo da criança, como realmente você conquista a criança, como realmente isso faz sentido. E para quem não sabe, também, eu sou profissional e eu digo que eu sou profissional, que é profissional para trabalhar com criança, porque eu fiz magistério. O que é magistério? Magistério é você aprender a ensinar crianças. Então, quando a gente aprende a ensinar criança, você começa a se dar conta de que aquela forma que está sendo ensinada àquela criança não é para ela. Não é da maneira que tem que ser. Não é dessa metodologia que tem que ser aplicado. Não é desse jeito que eu vou estar conquistando a criança e fazendo ela realmente se sentir bem. E aí, a gente começa a juntar as peças, sabe quando diz aquele o Mzinho, né? Agora eu entendi, agora todas as peças se encaixaram. Foi quando eu realmente me dei conta de que não é isso que eu estudei e não é assim que se trabalha com criança. E não pode ser assim. E naquele momento eu tive clareza de que eu não poderia continuar assim. E aí, você pode estar pensando assim, tá, Vânia, tu falou da tua vida, tu falou de como tu começou, mas como é que eu, né, quem tá aqui comigo, quem tá aqui assistindo essa live e todas as pessoas que vão assistir depois, como é que eu sei distinguir o que é Pilates Kids e o que realmente é um método Pilates for Kids, né? O método P4K. Como que eu sei
essa diferença e como que eu sei? Então, eu listei aqui para vocês um paralelo, né, que eu quero que vocês realmente possam anotar e que vocês possam ter clareza, né, de que quando você percebe esse tipo de ações e quando você percebe que isso está sendo feito por alguns profissionais, você identifica que, agora eu percebo nitidamente que esse profissional trabalha Pilates Kids, né, de uma forma geral, e esse profissional trabalha com um método Pilates for Kids, né? E aí vai ter mais sentido para vocês, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que quem trabalha com Pilates Kids, né? E aí é o paralelo, tá? Quem trabalha com Pilates Kids, que não tem método, que trabalha, né? Normalmente não tem um espaço, né? E não se planeja para trabalhar com a criança. Então, o que acontece? Quem trabalha com Pilates Kids, ele meio que adapta a criança no contexto que ele já tem. Então, por exemplo, eu já tenho um estúdio, eu encaixo a criança naquilo que eu já estou trabalhando com outro público que é adulto. Então, você percebe nitidamente que aqueles profissionais, eles não estão trabalhando com um método, eles estão trabalhando adaptando o tempo inteiro para aquela criança. Então, não tem um local adequado, não tem uma estrutura para a criança, porque realmente está sendo encaixada a criança dentro daquele contexto. Quem trabalha com o método P4K tem um local adequado para a criança. E qual é o local adequado? É um local onde está realmente feito de uma forma e adaptado de uma forma para a própria criança, que a criança chegue e ela se sinta que ela está no lugar certo. Sabe quando a gente às vezes vai num lugar e às vezes a gente fica desconectado, parece que a gente está num lugar que não é para gente? A criança também sente isso. Quando ela chega num local e ela percebe algumas similaridades, algumas coisas que têm a ver com ela se sente mais conectada, ela se sente mais acolhida, ela se sente mais preparada para trabalhar ali, para fazer a sua aula ali. Então, o primeiro ponto que você tem que identificar é que você tem que enxergar que quem trabalha com Pilates Kids de uma forma geral não vai ter um local adequado, tá? Vai adaptar de qualquer jeito, vai colocar a criança ali. E eu não estou dizendo para quem está começando, tá? Estou dizendo para quem já trabalha com o método, tá? Que já vem trabalhando e ainda não fez essa transição de, eu posso começar assim, mas eu tenho que saber que eu tenho que caminhar para levar a criança para um local adequado, específico para ele. E aí você para e você pensa, por que nas escolas existem, né, classes menores, cadeiras menores, banheiros com os vasos menores? Porque está adaptado, está proporcionado, está feito para aquele público que é menor. Então, até mesmo as escolas entendem que a criança precisa de um local próprio para ela, de um local adequado para ela. E isso é o que a gente já começa a identificar. Estar fazendo algo de qualquer jeito ou então estar proporcionando uma experiência para a criança, né? Quando a criança chega, ela olha aonde ela está e ela diz assim: me senti bem aqui porque eu realmente estou num local que é para mim. Então, o primeiro ponto é esse, é o local. Segundo ponto, que eu quero que vocês realmente tenham clareza e enxerguem, é que o Pilates para criança, ele pega aquilo que ele já trabalha com o adulto e ele insere a criança ali. Então, o que acontece? Ele adapta os exercícios, né? Aí bota uma bola, aí bota uma ombreira, aí diminui a mola, aí faz só os exercícios que dá para a criança, e aí ele adapta o tempo inteiro a estrutura que ele trabalha com adultos. Então, por exemplo, quem já trabalha com Pilates e vai começar a trabalhar com o Pilates Kids, normalmente esse profissional, ele pega a aula que ele já tem dos adultos e ele tem a primeira ideia. E eu não estou dizendo que isso não aconteceu comigo, porque eu comecei assim. E aí que eu entendi que não podia. Ele bota a criança ali e ele dá os exercícios o quê? Fáceis, os mais tranquilos, aqueles que a criança consegue fazer, porque ele está inserindo a criança num local que não é para a criança, tá? Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que adaptar o tempo inteiro os exercícios
para que a criança possa, né, fazer os movimentos. Então, se tu pega uma criança com 5 anos, muitas vezes diversos movimentos e exercícios não são possíveis ser realizados com eles. Por quê? Porque eles não se encaixam naquele aparelho, eles não se encaixam naquela forma de atuação. Então, quando você enxerga que o profissional está adaptando os exercícios que não são pensados para aquela criança, você enxerga que ali existe Pilates Kids, mas que não existe um método de Pilates para essa criança. Diferente do que acontece quem trabalha com o método Pilates for Kids. Quem trabalha com o método Pilates for Kids, ele entende o que a criança precisa e ele executa movimentos, exercícios de acordo com aquela faixa de idade e com as habilidades que a criança precisa desenvolver. Então, você percebe a nítida diferença de um local que adapta o tempo inteiro para conseguir fazer alguma coisa com a criança e de um local que conhece a criança e faz aquilo que precisa ser feito para que aquela criança se desenvolva e esteja preparada, né, para se desenvolver ainda mais como método. Então, é nítido essa diferença e é perceptível quando você abre um Instagram de alguém e você percebe adaptações e você percebe o desenvolvimento de acordo com as necessidades. Eu jamais posso fazer os mesmos exercícios para crianças de 4, 5 anos do que as crianças que eu já faço com 12, 13 anos. Por que eu não posso fazer os exercícios de 12, 13 anos para 4, 5 anos? Porque a criança de 4, 5 anos ainda não está preparada para receber esses exercícios. Ela ainda não está pronta para isso. Então, eu não posso colocar, como a gente fala, né, o nosso ditado popular, a carroça na frente dos bois. Eu tenho que entender que a criança está em desenvolvimento e eu não posso querer dela algo que ela ainda não está preparada para me dar. É que nem eu querer que uma criança de 3 anos já saiba ler e escrever. Vocês entendem a discrepância que às vezes acontece e que às vezes a pessoa que está trabalhando de um formato sem orientação, achando que está realmente fazendo de uma maneira certa, ela erra muito. Só que ela não se dá conta, por quê? Porque às vezes ela não sabe o que é o certo. E aí, isso realmente se torna difícil. Então, esse é o segundo ponto que realmente é perceptível que você vai ver a diferença. É gritante quando você percebe o profissional, muitas vezes colocando, né, aquela criança. E aí, é um erro, gente, até vou abrir um pouco esse parênteses, né, que é um erro do profissional, porque ele acha que a criança quer isso. Ah, mas a criança adora ir no Cadillac, se pendurar, pegar as alças e ficar girando, ou então ir no reformer, né, e ficar empurrando que nem se fosse um carrinho. E aí você percebe que a criança ela só está curiosa em conhecer. Quantas vezes você leva uma criança num determinado lugar ou num local diferente, a primeira coisa que a criança faz é ficar correndo e tentando ir em tudo que é lugar. Por quê? Porque ela está conhecendo aquele ambiente diferente. Ela quer tentar ter a máximo de experiência naquele local. Isso acontece também quando você abre as portas para a criança, de repente, enxergar um estúdio. Ela não está lá porque isso é o que chama a atenção dela. Ela está lá e tentando subir em tudo e fazendo várias coisas que muitas vezes é perigoso, porque ela tem curiosidade em experimentar. Isso faz toda a diferença quando você tem essa clareza, que a criança sobe, ela vai, ela puxa, ela vai ali para cá, por curiosidade. E aí a gente entra no próximo passo, que é quando o profissional entende que ele não consegue motivar a criança, né? Se eu parar e pensar, uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram e nas redes sociais é: Vânia, como é que eu motivo a criança, né? Como é que eu faço a criança gostar? E é lógico que ela não vai gostar de uma forma de atuação e de uma maneira de ensino que é uma maneira que não aborda a vontade dela e não aborda o que ela busca no Pilates Kids. E aí, o que a gente sabe disso? A gente sabe que a criança não faz Pilates porque ela precisa fazer, porque ela sabe que ela precisa crescer certinha, porque ela sabe que ela pode ter. A criança não sabe, ela não busca isso.
tá? Quem busca isso são os pais. A criança busca o quê no Pilates? Atividades que sejam atrativas, que ela se sinta bem, que na cabeça dela ela está brincando. Então, quando você não entende a maneira como a criança está se desenvolvendo e o que ela busca, a gente não consegue motivar a criança. E aí você coloca ela fazer repetidamente vários exercícios e que muda às vezes algum detalhe na cabeça da criança, não mudou nada. Na cabeça da criança, você diz para ela fazer 10 repetições, ela faz 3 e ela olha para você e diz assim: pronto, prof, terminei. E aí, você que está ali tentando trabalhar com aquela criança, você dá 5, 6, 10, 20 exercícios e a criança não sacia. Entende? Então, quando você tenta motivar a criança pela forma inadequada, você não motiva e você, inclusive, se desvaloriza. Que você começa a pensar, mas eu sou um profissional horrível, que eu não consigo nem trabalhar com a criança, porque essa criança não faz o que precisa, porque eu não estou conseguindo fazer ela se sentir motivada, porque desse jeito não dá, porque é complicado. Você se martiriza, porque na realidade a forma que você está fazendo não é adequada para ela. É simples. Dessa forma que você trabalha com a criança, não vai ter o resultado que a criança busca, inclusive. Porque essa forma não foi pensada para criança, foi pensada para adultos. E aí realmente você não vai motivar. Como que você motiva? Quando você tem um método que, inclusive, vai ter um momento para motivar ela. Vai ter um momento para agradar a criança. Vai ter um momento específico para tratar aquilo que a criança está buscando. E uma frase que eu bato muito aqui, principalmente, é de que a gente faz o que a criança precisa, mas a gente não esquece daquilo que ela veio buscar, daquilo que ela gosta. Quantas vezes a gente faz a criança comer a comida para que ela possa ganhar a sobremesa? Diversas vezes. Então, a gente tem que entender isso, que a gente chama pela sobremesa, mas a gente faz a criança comer primeiro aquilo que é saudável, aquilo que ela precisa, aquilo que ela necessita. Eu não posso deixar uma criança comer só o que ela quer, porque senão ela só comeria o quê? Baboseira, ela só comeria alimentos que não são saudáveis para ela. Isso acontece da mesma forma dentro do Pilates. E muitas vezes a gente quer trabalhar com criança, mas a gente só está proporcionando o que ela não gosta de fazer. E é lógico que ela não vai ficar motivada. E é por isso que eu entendi, quando eu trabalhei com essa criança, que foi a primeira que veio para mim, de que aquilo que eu estava proporcionando a ela não é o que ela estava buscando. Não é o que dava prazer para ela. Não é o que era bom para ela fazer. Era aquilo que eu achava que ela precisava. Então, é nítido quando você enxerga que profissionais estão tentando agradar e motivar a criança num contexto que não é para ele. E quando você enxerga de um outro lado um método que está abordando um passo a passo, um detalhamento, e quando você enxerga que existe um começo, um meio e fim, e que você enxerga que foi trabalhado, que foi feita atividade para essa criança, que ela necessita e que também está sendo motivado para essa criança. Então, aí é o terceiro ponto. Quando a gente realmente identifica essa clareza e essa continuação do método, tá? Então, é nítido algo que você percebe que está fazendo por fazer, tentando buscar uma alegria da criança, e quando o profissional ele vem sensato, ele já sabe o que tem que fazer. Ele não está preocupado que a criança retribua, porque ele vai chegar no momento em que ele vai fazer o que a criança quer. Basta a criança entender e saber que existe essa rotina. Então, o método, ele te dá segurança para o profissional, saber que é só ele seguir o passo a passo que ele vai chegar, né, em todas as fases que a criança precisa. E quando você não tem esse passo a passo, a tendência de colocar os pés pelas mãos é muito grande, né? Eu sempre digo que quando você não tem um passo a passo, a maneira de execução pode arruinar com o resultado. Como se a gente colocasse, eu sempre dou esse exemplo, mas quando a gente vai fazer um bolo, né? E quem aqui é mulher, normalmente mulheres, hoje em dia homens também são muito bons na culinária.
Mas a gente sabe que além dos ingredientes que a gente tem que seguir um passo a passo. Eu não posso colocar o fermento junto com o ovo, junto com a farinha e bater tudo junto ali. Por quê? Porque ele não vai crescer. Mesmo que eu esteja usando todos os ingredientes, a forma de fazer, a forma de execução, né, do bolo vai ser o causador dele ser um bolo bom, fofo, que ele cresça, do que um que fica embatumado, como a gente diz, né, todo socado e que ele dê um aspecto, inclusive, de que não seja adequado, que não tá bom aquele bolo. Então, quando você enxerga que não tem um passo a passo, que não tem uma orientação, você enxerga que não dá um bom resultado. E isso é nítido quando você vê o professor, o profissional, o instrutor, enfim, o nome que a gente possa dar para quem está trabalhando com a criança, que não tem a segurança de saber. Calma, pessoal, calma, vamos lá, vamos continuar com o passo a passo do método que a gente vai estar inserindo. Da diferença daquele profissional que diz assim, tá, tu terminou esse, tá, então agora a gente vai fazer tal movimento, tá, então agora a gente vai fazer. Ele fica inseguro, inclusive, em trabalhar, tá? Então, esse é o terceiro ponto que eu quis trazer para vocês. E aí, gente, o quarto ponto que eu quero que vocês identifiquem, inclusive, é que quando o profissional não tem método, quando ele trabalha de qualquer forma, ele não tem controle da atividade. Então, é isso que eu estava falando, inclusive. Quando ele começa a trabalhar, ele não sabe o que ele vai ficar fazendo. Ele não sabe o começo, meio, fim. Ele começa a fazer e muitas vezes ele perde a linha de raciocínio e ele não sabe mais o que dá para aquela criança. Por que não sabe mais o que dá? Porque aquela criança ela faz vários exercícios de qualquer jeito, muitas vezes, e com o objetivo de terminar, de dizer, deu, prof, eu terminei. E aquele profissional que está trabalhando dessa forma, ele muitas vezes não sabe como que ele vai continuar aquilo que ele está trabalhando com aquela criança. Então, ele não tem um controle da atividade. E isso causa nesse profissional insegurança, causa para ele uma sensação de impotência, porque muitas vezes ele acha que ele não é um bom profissional e, na realidade, ele é um bom profissional. O que falta é ele saber o que tem que ser feito. Só isso que falta. Não que ele não saiba trabalhar, não que ele não saiba ensinar, não que ele não saiba fazer a criança ter o resultado. O que está acontecendo com aquele profissional é que ele está fazendo algo aleatório, sem ter uma continuidade. E isso acontece totalmente diferente para quem tem uma metodologia, quem tem um método, quem tem um passo a passo. Quem tem um passo a passo, ele sabe o que vai acontecer do começo da aula ao final da aula. Porque ele sabe levar a criança do ponto A ao ponto B. E isso para ele é nítido. O que acontece com uma pessoa que sabe fazer isso? O que acontece com você quando você tem que ir até um determinado lugar e você sabe ir até aquele determinado lugar? É bem diferente do que quando você foi pela primeira vez. A primeira vez, ou quando você não conhece, você tem medo, você fica inseguro, você fica angustiado. No percurso e na continuidade, você se questiona: será que eu estou indo no caminho certo? Será que é mesmo por aqui? Será que eu vou chegar em tal lugar? Isso acontece, essas dúvidas e esses questionamentos, com quem não tem método, com quem não tem um passo a passo. Porque quem sabe o caminho que tem que percorrer, desde o começo da aula, ele tem segurança de dizer: eu vou continuar fazendo o que precisa ser feito, que eu vou chegar até o final e eu vou fazer uma aula adequada. Isso não acontece e muito provavelmente você que já tentou fazer deve ter sentido, inclusive, isso, de que você começa a fazer as coisas e parece que aquilo não tem sentido. Você não chega, não sabe como é que vai acontecer, não sabe se daqui a pouco a criança não vai, sei lá, fazer alguma coisa que não precisa ser feito ou de uma maneira que não é para fazer, porque ela não tem uma orientação. Então, é nítido a diferença de um profissional que trabalha Pilates para criança sem método, sem passo a passo, sem clareza do que está fazendo, para um profissional que tem um método, que tem um passo a passo, que tem, inclusive, a segurança de estar fazendo isso. Então, quando você começa a fazer algo que você tem segurança,
que você sabe o passo a passo, que você sabe o que vai acontecer, você se sente bem. Você se sente seguro, você não tem dúvidas de que você vai continuar fazendo e você vai alcançar o objetivo. E isso transmite para a criança. Ou você acha que a criança não percebe o professor ou o instrutor que está lá, que está inseguro? Que ele não sabe o que fazer, que ele não sabe por onde ir, que ele não sabe o que ele tem que fazer, que o professor às vezes gagueja, ou então ele fala uma coisa, depois já fala outra, daí ele disse que não, daí depois ele diz que sim. Ele não tem uma concordância. A criança, não só a de hoje, mas todas as crianças percebem. A criança, além de tudo, ela é super inteligente. E ela sente o professor, ela sente quando a pessoa tem segurança, quando ela tem autoridade, né? E que ela sabe o que está fazendo, de uma pessoa que não sabe o que fazer. A criança sabe disso. E ela vai testar, inclusive, cada um dos profissionais. Quem aí nunca viu a criança testar próprio pai e mãe? Eles testam o pai e mãe. Eles testam com o pai, depois eles testam com a mãe. Então, você acha que dentro do contexto do Pilates isso não vai acontecer com o profissional? Vai. E sempre acontece. Então, quando você sabe o que fazer, você transmite para a criança o quê? Segurança, tranquilidade, você transmite clareza para ela, dizer calma, vai chegar o momento. Só tenha calma. O que não acontece no outro contexto, quando você trabalha de Pilates de qualquer forma. Tá? E a última diferença que eu quero trazer para vocês é que, normalmente, quem trabalha com Pilates de qualquer forma, não alcança, normalmente, os resultados. Porque muitas vezes não sabe nem mensurar e não sabe nem ter com clareza a apresentação do progresso da criança. E aí eu canso de dizer que nós mesmos, a gente não lembra o que a gente comeu semana passada. Você lembra o que você comeu semana passada? Não, muito improvável. Ou algum dia. Você acha que pai e mãe, crianças vão lembrar o progresso que ele teve durante esses meses? Sendo que normalmente a criança não tem dor? Não. Então, o profissional que trabalha com Pilates Kids sem método, ele não sabe mensurar, ele não sabe apresentar e ele não sabe aonde ele chega. Porque ele não tem um método adequado para conseguir sair do ponto A e ir até o ponto B e mostrar isso para as pessoas. Porque ele não sabe o que fazer. Porque ele realmente não tem várias outras valências e várias outras características que precisam ter para que ele alcance o que ele está buscando do ponto A até o ponto B. E isso acontece com quem tem o que é um método. Quem tem método sabe da onde a criança partiu, sabe o que aconteceu durante essa trajetória até chegar ao ponto que ela vai mostrar o resultado. Eu preciso dizer para os pais o benefício que o Pilates Kids fez, que o método que eu trabalho com essa criança fez para o seu filho. Caso contrário, ele vai achar que Pilates, futebol, natação, balé, tudo é a mesma coisa. E por que eu vou ficar me preocupando? Qual é a diferença do Pilates para uma natação? Se você não mostra isso, se você não tem subsídios para mostrar e apresentar, na cabeça do pai, qualquer coisa. Você que é o profissional tem que saber que os pais buscam, e não só pais, mas todo mundo busca o quê? Resultado. Quem é que faz um regime com o objetivo de não perder peso nenhum? Ninguém. Quem é que vai para a academia pensando em piorar a saúde? Ninguém. Todo mundo começa algo com um objetivo. E se você não mostra o resultado, a pessoa não vê qualidade, não vê valor naquilo que ela está fazendo. Então, quando você não consegue mostrar o resultado, de nada adianta. E quem tem método, quem tem algo palpável, que sabe o caminho para transcorrer, que sabe o que tem que ser feito, esses profissionais, eles mostram resultados. E por que eu estou falando que mostra resultado? Porque eu não sei se vocês me acompanham há mais tempo ou estão chegando agora, né, dentro dessa jornada, dessas lives que está acontecendo, mas
durante a semana passada, eu reavaliei, né, as crianças que a gente trabalha com o Pilates dentro da escola. E aí foi ainda mais concreto, né, o entendimento da importância de ter método. Por quê, gente? Eu trabalho dentro dessa escola há 5 anos, tá? 5 anos, todas as crianças praticam Pilates, né? Semanal dentro da escola. Para vocês terem uma ideia, quando eu iniciei, eu peguei todas as turmas, né? Então, eu comecei desde o jardim, tinha uma turma de jardim, uma de pré, uma de primeiro, segundo, terceiro, até o quarto ano, que é onde a gente tem o projeto dentro da escola. As crianças do quarto ano, terceiro ano, segundo ano, elas foram passando de anos e foram continuando com o Pilates. Provavelmente, né, e isso aconteceu, o que eu tinha de resultado no primeiro ano com as crianças era um resultado pequeno. E isso foi percebido principalmente agora. Por que que isso foi percebido principalmente agora? Porque hoje eu não tenho só ideias. Ah, mas eu acho que quando a gente faz Pilates por vários anos, a gente tem a consequência da criança melhorar. Isso era o que eu acreditava, e eu acredito, inclusive. Só que eu não tinha dados. Eu não tinha como provar para vocês. Eu não tinha como dizer para vocês com clareza e segurança de que sim, a criança que faz Pilates desde o pré ou desde a primeira série e ela vem fazendo por anos seguidos, ela se apresenta muito mais preparada para o seu crescimento. Eu não tinha esses dados. Hoje eu tenho. Por que que eu tenho? Porque eu tenho um método. Porque eu tenho registros, eu tenho evidências, eu tenho prova de que isso acontece. E hoje eu posso dizer para vocês que as crianças que começaram a fazer Pilates no pré e que hoje estão no quarto ano, e eu posso dizer para vocês porque eu avaliei todas as crianças, nenhuma delas apresenta tendências a escoliose, cifose e lordose. E por que que eu entendi isso? Porque eu tenho um método, porque eu sei o passo a passo e porque agora eu posso dizer com números, inclusive, de que crianças que poderiam ter problemas e se nada tivesse sido feito, vocês entendem, inclusive, que eu não teria crianças zeradas sem problemas nenhum. Eu não teria crianças que estão crescendo adequadamente, que estão crescendo de uma forma alinhada. A criança lá que já apresentava um problema ou uma tendência, ela iria piorar com essa tendência se nada fosse feito. Agora, a gente interviu, a gente educou, a gente ensinou, a gente trabalhou a necessidade daquelas crianças durante 5 anos. E hoje o que eu posso apresentar para vocês é que essas mesmas crianças, hoje elas não apresentam mais as tendências que elas tinham. E eu não estou falando isso só para falar. Eu estou falando isso porque eu tenho dados, porque eu tenho números, porque eu tenho evidências, porque eu tenho comprovações. E eu posso mostrar, inclusive. Então, quando você entende que existem diferenças gritantes entre trabalhar Pilates para criança de qualquer jeito e que trabalhar um método Pilates for Kids com o objetivo de apresentar resultados, você realmente se diferencia dentro dos profissionais que tem por aí. E é isso que eu quero que você, inclusive, seja um profissional, que você tenha esses resultados, que você possa mostrar. Porque várias pessoas podem contestar do que a gente fala, mas quando a gente mostra e a gente apresenta os resultados, ninguém pode falar. Hoje em dia se fala muito das evidências científicas, né? Cadê as evidências? Cadê os testes? Cadê os resultados? Porque falar por falar, qualquer um fala. Agora, aquele que fala e prova e mostra o peso dessa pessoa, da afirmação do que essa pessoa está falando, é outro nível. É outra interpretação. É outro peso. Interfere muito mais. Então, o que eu quero que vocês entendam é que, a partir de agora, você precisa ter clareza de que o método Pilates for Kids, ele é um método desenvolvido para trabalhar exclusivamente com criança. Ele não é um método para você trabalhar com adulto.
Ele não é um método para trabalhar com idoso, não é um método para trabalhar com gestante, é para trabalhar com quem, gente? Com crianças. E esse método está sendo feito e vem sendo executado e vem sendo lapidado há 5 anos. E hoje eu posso dizer para vocês que os resultados estão aí. Estão aí para provar de que é dessa forma que se trabalha com criança. É quando a gente realmente entende que a gente precisa fazer algo que seja para a criança. Não dá, gente, para a gente tentar ficar fazendo qualquer coisa, adaptando o tempo inteiro. Não dá, não se chega a resultado. Eu não posso pegar um caminho, depois eu pego outro, depois eu vou para o outro, depois eu volto, depois eu vou. Eu não chego aonde eu quero. E eu falei desde o início que ninguém faz nada sem querer ter um resultado ou sem querer ter um objetivo. Tá bom? Então, beijo grande. Tchau, tchau.